boa noite. Negritude no ar, a voz de Campos, a voz de Guarulhos, hoje aqui trazendo aquele bate-papo como vocês já estão acostumados semanalmente, né? Aquele bate-papo sadio, gostoso e muito pertinente. Quero dar uma boa noite aqui ao nosso querido irmão Rodrigo Tomás e o nosso ilustre convidado, Vitinho do Eldorado, né, Vitinho? Boa noite, Denis Joga 10. Boa noite, Rodrigo Tomás. É um prazer estar aqui com vocês para bater um papo bacana aí, político, né? Que a gente gosta de fazer. Prazer imenso aqui estar com vocês nessa noite, né? É isso, Rodrigo. Dá um salve aí pro pessoal e vamos esquentar esse bate-papo aí com o nosso querido Vitinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Denis, Vitinho, né? Mais um programa aí do Grupo Negritude, né? Que somos a tua voz aí na tua casa. E vamos estar aqui falando com o Vitinho hoje, Vitinho do Eldorado, né? Nascido, criado no Eldorado, a infância minha e Vitinho. Tem várias histórias, né, Vitinho? Várias. A gente ficaria a noite toda aqui. A noite toda aqui contando, né? E vamos estar aqui conversando aqui sobre, né, o cenário político de Campos, sobre os projetos sociais, né? O Vitinho que tem um projeto lá no Eldorado lá. E vamos que vamos. É isso, Rodrigo. O Vitinho tem um projeto muito consolidado no Eldorado. Vamos falar desse projeto. O Vitinho vai deixar aqui algumas informações para toda a população e principalmente para o Eldorado, né? Onde ele veio candidato, teve uma votação lá, mas pelo projeto dele, a gente, né, fazia assim uma esperança de muito mais voto, mas o trabalho não é político lá, o trabalho lá é social, né, Vitinho? Exatamente, Denis. Inclusive, estou me lembrando aqui, cara, que numa época dessa, ano passado, eu tive aqui com o falecido Cassie Johnny, né, cara? Então foi assim, logo que um mês antes dele falecer, a gente esteve aqui, isso está me recordando, né? E eu falei naquela época no programa que eu jamais usaria projeto social para fazer política, né? E como não usei. Se você for ver as redes sociais do projeto, você não vê Vitinho Eldorado em lugar nenhum. E você também, se você entrar nas minhas redes sociais, você não consegue enxergar o projeto, porque é uma coisa que nasceu no coração de Deus para minha esposa e eu só sou um patrocinador. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Irmão, fazer uma pergunta aqui. Teve um vídeo seu que virou meme, né? Onde você falava que desceria de helicóptero no Eldorado. E eu conheço você, conheço o seu coração, sua índole, e sei o porquê que você falou aquilo, em qual sentido. Mas seria bom tu ter esse espaço hoje para falar para as pessoas sobre isso, sobre esse tema, sobre essa conversa. Seria muito importante a pessoa entender, como eu sei, mas eu queria que as pessoas entendessem também um pouco desse tema. Tem como você falar disso, irmão? Claro. Então, Denis Joga 10, é uma coisa assim, hoje a gente tá numa era de internet que você tem que viralizar. Exato. Então, se a gente pegar agora... Se reinventar, né? Então, se você pegar agora as últimas coisas do Instagram aí, você vai ver uma coisa absurda, né? Hoje que tá batendo muito na questão do Virgínia e... Exata. Né? É uma coisa... Cara, a gente vê que nada acontece do dia pra noite, né? Exato. Então, assim... Então, eu também não acredito que essa coisa foi... não existe isso, né? Quando a gente ama, a gente suporta muita coisa. E, assim, não tem como enganar por muito tempo. Então, acredito que tem um pouquinho ali de... Com certeza, um pouquinho não. Tem uma era aí pra angariar aí os seguidores que ela perdeu. Enfim, e foi uma coisa que a primeira vez, né, que eu vim candidato, que eu sempre fui de bastidores. Sim. E aí, rapaz, eu numa brincadeira, e eu li bastante livro, cara. Eu li uns 5 livros. E um deles... te dá essa pegada. Isso viralizou. Cara, na moral, eu acho que eu recebi nessa semana umas 80 pessoas me mandando. Cara, isso virou tipo, você entende? E aí... E ali também, Vitinho, cortando você, era uma brincadeira sadia, né? Entre sim, amigos ali, político ali. E né? outra coisa, cara. Café que você tava tomando foi ali. Um café. Exato. Eu já sabia que tinha algumas pessoas ali que poderia... Não foi nada ensaiado, tá? Não tinha nada ensaiado. Eu joguei, pô. Foram lá e assim, vou pegar essa aí. Não foi nada ensaiado, perfeito. Confesso a vocês. Mas não foi nada ensaiado como eles fazem aí, né? Confesso a vocês que não foi ensaiado. Mas foi uma coisa proporcional minha que eu saberia que poderia acontecer. Sim. E eu tava numa mesa de amigos, enfim. Poderia alguém pegar aquele feedbackzinho ali, só aconteceu. E foi assim, cara, muita gente mandando pra mim. Isso aí até hoje, de vez em quando, nos grupos aí, nego bota. Aí me colocou dentro do helicóptero.
helicóptero. Foi bacana demais. Eu legal, amei a ideia, cara. Então, isso que a política, muitas das vezes, as pessoas tentam pegar algo que a gente faz para poder trazer entretenimento, né? Para poder trazer até um pouco de visibilidade, que o recurso nosso é diferente do recurso dos caras, né? Vamos ser sinceros. Aqui, a gente é da periferia, a origem nossa é outra origem, e a gente precisa se reinventar ainda mais. Além de fazer o trabalho político, a gente tem que se reinventar, porque, de fato, bater de frente contra a máquina, e quem tá na máquina é complicado, né, Rodrigo? É isso aí, tá doido, muito difícil. E a gente sabe que cada eleição vai passando, vai ficando mais difícil ainda, né? Quantos caras têm de estrutura, né? Tudo organizado ali, e nós que somos, né, pequenos ali da comunidade, né? Lutando, trabalhando, ajudando as pessoas ali, quanto fica difícil pra gente. Mas nós somos, né, diferenciados, porque a gente está preocupado em mudar a vida, se transformar a vida das pessoas, né? E Vitinho, lá no Dourado, lá, junto com o projeto com a esposa dele, a Dayana, né? Tem mudado a vida das pessoas lá através do projeto. Aí, Vitinho, a gente queria saber um pouquinho de você, né? Como que funciona um projeto lá, como as pessoas podem fazer para se inscrever e contar um pouquinho da história, né? De pessoas, o que vocês já transformaram a vida das pessoas, né? Que através do projeto do Denis, né? Do meu, a gente sabe no dia a dia lá, né? O bate-papo, né? Depressão, ansiedade, o quanto o projeto ajuda a mudar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que no seu não é diferente. Olha, eu sou um pouco chorão, né? E me emociona muito, cara. Eu poderia contar dezenas, centenas e milhares de testemunhos aqui. Inclusive, eu já fui em 2 programas ano passado, né? Ao qual a gente quis dar visibilidade ao projeto. E a gente teve uma mãe, que é a mãe da Maria Fernanda, né? Que o pai era o Bira. E ela tem uma história linda, inclusive passou na Record essa história dela. Ela com 3 aninhos, ela perdeu o pai e não conseguia sair de casa, ela e o irmão dela, e ela entrou em depressão. E hoje ela é uma das nossas professoras, e além dela ser professora do projeto, além de ela ser remunerada como outras, elas também conseguem trabalhar em escolas. Legal, hein? Então, assim, é uma porta de emprego para elas. Então, assim, é muito interessante, cara. Esse é de vários que eu poderia comentar aqui com vocês. Então, só não é um projeto social que porque quando se fala em projeto social, as pessoas visam 2 coisas, dinheiro e política. Mas lá não. Lá a gente não tem ajuda nenhuma de nenhum empresário que não seja eu, que eu pago, a gente paga luz, água, a gente paga aluguel, a gente paga professor. Os materiais, né? Os materiais. E a gente não tem ajuda de política, não tem ajuda de empresário. Então, assim, foi o que Deus colocou no nosso coração e mais no coração da minha esposa, que ela ama e é apaixonada por isso, né? Eu só sou o padrinho, né? Exato, Vitor. Inclusive, até minha filha, né? Tava fazendo aula lá com vocês lá. Ela ama muito ginástica, né? Ela tava fazendo balé, mas ela ficava, pai, eu quero fazer ginástica. E assim, ela não contava os dias para chegar para fazer ginástica lá. O carinho dos professores lá com ela, né? Eu trocava umas ideias com ela dentro de casa. E ela fala, não, o professor lá é ótimo, cuida muito bem. E a gente vê o carinho também, né? Da Dayana, né? Dayana, desde pequenininho, do Ministério de Dança. Com a gente, né? Eu também dancei, você. Quem olha pra gente assim, nós já dançamos, né, Vitinho? Sim, claro. Nós era do Ministério de Dança. Quem olha assim pra gente, né, ogro, assim, não imagina que a gente dançava, né? Mas a gente dançava pro Senhor na igreja, né? Verdade, cara. Então a Dayana também sempre dedicou, né, o tempo dela pro Sua irmã, Senhor. né, cara, minha irmã também. Época boa do Ministério. Bodega, Márcio lá, né? É verdade. Dali. Aí depois nós entramos pro Resgatarte. Né? Eu já fui pra música, né? E você já entramos pro teatro lá. teatro. Então a gente tem muitas histórias lá e a gente continua, né? As nossas histórias, né? Mas hoje a gente está em benefício da população, né? Não é que o reino não beneficia a população, o reino também faz isso, porque a igreja, ela cuida de pessoas. De fato, Sim, né? Com certeza. Né, Denis? Ela cuida de pessoas, né? A gente vê na pandemia quantas pessoas ficaram isoladas, desorientadas, e as igrejas, né, acolheram, ajudaram e conseguiu conduzir tudo isso. Ô, Rodrigo, eu tô para te dizer, se não é o evangelho, se não fosse a igreja do Senhor,
nada estaria de pé. Porque a gente vê o quão a igreja, Vitinho, faz a diferença na sociedade, no meio social e psicológico das pessoas. É onde mantém um equilíbrio. Então, as igrejas, né, tem que aqui, junto da bancada aqui, dar um salve e pedir a Deus que abençoe todos os pastores e todo mundo que tem o seu ministério nas igrejas aí, porque a gente sabemos a luta que é, a dificuldade como é para manter de pé um templo e manter as pessoas dentro da igreja, porque a igreja segura. E o social também que a igreja faz, né? No dia a dia. Muito é incrível, né, cara? É incrível o social da igreja. E funciona. Você vê, né, a igreja indo lá nas casas, visitando, né, levando alimento, arrumando um emprego. Então a igreja também faz o papel dela social. E isso ajuda muito. A gente vê dentro dos presídios, né? Hoje eu posso te dizer que a igreja resgata mais drogado do que qualquer instituição, paga ou não. Com certeza. Exato, Vitinho. Né? A gente vê aí hoje a Igreja Universal, né? O trabalho que ela faz, né? Dentro das penitenciárias. Sensacional. O papel da igreja é muito mais eficaz do que o poder público que ele tem que chegar nessa ponta, né? Quando eu falo do poder público, eu falo em todas as esferas, estadual, federal e municipal. Verdade. Então, assim, a igreja é sem custo de ninguém, sem ajuda de ninguém. E é por isso, cara, que eu, assim, dentro, até falando na linha do projeto, é muito difícil você tocar. Aí, às vezes, muitas vezes, eu até tive muito questionamento, né? Mas o projeto de vocês pagam. Claro, a gente paga luz, paga água, paga IPTU, mas a gente teve que se reinventar. Quando o projeto nasceu na igreja, entendeu, Joga 10? Sim. Lá na Igreja Batista de Eldorado, isso. Como o Rodrigo sabe. Quando a gente teve que sair, que cresceu, a minha esposa falou assim, meu filho, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos alugar, mas como que... Deixa comigo o aluguel e Deus vai prover. Isso. E aí eu comecei ajudando e a coisa vai apertando e eu vou indo e... Aí eu falei assim, minha filha, a gente vai ter que se reinventar agora. Vamos cobrar uma taxinha mínima. Por exemplo, se a aula hoje lá é R$30, uma aula de balé, no centro você vai pagar 200, amigo. O que é isso? R$30. Não é nada, poxa. Você buscou, Vitinho, uma ajuda de custo para o projeto se permanecer firme. E aí, de fato, é difícil. Irmão. E aí, não são todos também que pagam os 30. Então, a gente conseguiu enxergar aquelas mães que poderiam pagar 30, mas também tem o outro lado que não paga nada. Você entende? Então, às vezes as pessoas também criticam. Mas muitos me questionaram, né? Questionaram a gente, mas o projeto lá não é de graça, é pago. Bem, sim, tem um que a gente vê a necessidade, porque a gente tem uma psicóloga, que é nossa amiga, quero até mandar um beijo, que é a Keil, que ela consegue identificar quem são essas pessoas que conseguem ajudar, aquelas outras que não, né? Então a gente consegue. Mas o valor, né? Vitor, é muito simbólico, muito simbólico, cara. Porque vocês têm gasto, realmente foi o que vocês estavam falando aqui. Existe gasto. Água, luz, roupa, alimentação, combustível. Então, querendo ou não gasto. Então, o valor é muito pequeno e vocês estão sabendo administrar bem essa questão de, né, quem pode, quem não pode. Rodrigo, eu tô para te dizer que ele tem esse valor lá simbólico que ele cobra, mas na ideia e no coração dele era não cobrar nada. Exato. A ninguém. Sim. Eu tô para te dizer porque é o que vivemos, né? Porque a gente não quer R$1 das pessoas, na verdade. Porque o que a gente quer é entregar e servir, não é isso, irmão? É dar o nosso melhor e a pessoa pagar, às vezes, pra gente tira um pouco até do brilhantismo nosso, mas não tem ajuda do poder público. É um cara que faz na garra, na vontade e não tem ajuda. Então, muitas das vezes, a população que tem que ajudar com a ajuda de custo. Não é isso, Vitinho? Exatamente isso, né? É só quem ama, né, cara? Né? Eu assim, quando eu vivo isso dentro da minha casa, não é a minha área, sabe, cara? Mas eu abracei essa bandeira. Nem portanto que minha bandeira foi arte e cultura. Eu acredito que a arte e a cultura, ela transforma a vida, ela transforma lugares e transforma pessoas. Então, assim, a minha bandeira como vereador foi a arte e a cultura porque eu acredito nessas coisas. Então, assim, eu vou lutar, né, até que Deus me dê vida, independente de eu estar na política ou não, para que eu possa levar isso para frente, que eu sei que é uma coisa que liberta, né, que salva. E assim, quero também fazer um convite agora, posso? Claro, fica à vontade. Agora, domingo, né, vocês todos convidados aí. Outra coisa também que é bastante interessante, lá no Teatro de Bolso vai acontecer, né, um evento, né, da academia, que vocês aí que podem seguir lá, né, Compasso Dance.
a academia que vocês vão conhecer todos os dias. Você vai ver o dia a dia da academia, como é que funciona. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram da academia, Compasso Dance, e você vai ver, né, como é que funciona a academia e o projeto. E domingo agora, a gente vai ter uma apresentação no Teatro de Bolso, né? Todo final de ano a gente faz isso lá também. Eu ia falar sobre isso, Vitor, né? Que todo final do ano, né? Eu vejo o quanto a Dayana, né? Vocês lá do Projeto Sidou, né? Eu sei, falo isso que minha irmã também é professora de balé. E eu vejo lá, né? Tanto vocês, tanto minha irmã lá, Dayana, se dedicando e enche o Trianon. Vocês enchem o Trianon. E outra coisa, e eu vou te falar uma coisa agora, né? Que eu tô sofrendo um pouquinho, mas um pouco calado, né? Mas eu não, a gente vai tomar uma linha. Peço que vocês me ajudem também. O que você vai falar, minha irmã me ligou e falou ela comigo. Tá sofrendo isso também. Achei um absurdo isso. É um absurdo, mas vamos lá, a gente vai brigar pra isso, né? A gente vai lutar pra que isso, né? Porque o Joga 10, a gente vai com o Rodrigo, eu toquei nesse assunto que eu sabia que ele ia tocar também, que a irmã dele tem um trabalho legal também. E assim, cara, é muito interessante. Quando você vai pro Trianon, você vê crianças da nossa comunidade que nunca viram a cortina, meu irmão. Nunca subiram a escada. Isso. Nunca viram. Eles ficam assim... Sabe? É o momento deles, poxa. Exato, sensacional. Eles ficam vislumbrando, eles não vê a hora de chegar e apresentar aquilo que ela aprendeu o ano todo. Porque de que vale você tá em uma academia, de você tá em qualquer outra coisa que você não vai se apresentar? Então, é o momento deles, cara. É o momento deles se apresentar, é o momento deles botarem aquilo que eles aprenderam. E aí a gente agradece, né? A gente é muito grato, né, à prefeitura por ter liberado o Trianon por muito tempo. Hoje tem um teatro de bolso, mas é muito pequeno. Olha a correria que a gente tem que fazer hoje, ó. Se não me engano, são 150 pessoas no teatro de bolso. Isso, mais ou menos isso. Né? E aí ela vai ter que fazer 2 turnos, né? 2 espetáculos. O gasto é dobrado. E assim, não tem ajuda de ninguém. É isso aí. Mas você tá cobrando, vocês vão cobrar pro teatro pra ver R$30. Mas fica uma porcentagem pra lá também. Aí tem figurino, limpeza, tem iluminação que tem que ter, roupa, transporte, o carinha lá que vai ficar no som, o carinha que vai ficar lá, enfim. Iluminação, porteiro, vigia. Então, assim, é um gasto muito grande, gente. E eu quero confessar aqui pra vocês que a gente vai no Trianon já tem uns 6 anos pra 7. É isso aí. Não tem nenhum espetáculo que eu não tire 10, 7 mil reais do meu bolso, das minhas coisas pra eu inteirar. Maravilha. Eu sabe do que passa. E só Vitinho, luta, eu poderia contar uma por uma. Vitinho, isso que você tem feito junto, né, da sua esposa, da Anne, de todo o staff aí, né, que faz parte do projeto, é digno de louvor, irmão, digno de muita batalha, né? Porque a gente sabe, a gente que tem projeto social, a gente que toca também isso, esses projetos, o quanto ele edifica a vida das pessoas e o quanto também nos dá de volta o retorno. Você está falando aí do investimento, você está falando de tudo que você faz, mas o que você tem de retorno quando você vê uma vida, né? Uma criança ali que nunca teve esse espaço, nunca teve essa oportunidade de você poder fomentar na vida dessa criança essa oportunidade, gerar isso no coração da criança e ser um propulsor disso, deve ser maravilhoso, né? Dentro do seu coração, assim. Cara, isso é muito bom. Inclusive, cara, eu tô aqui louco pra falar essa experiência que a gente teve. A gente tinha uma meninazinha, né? Que ela, com 8 aninhos, ela perdeu o pai 3 dias antes da apresentação ano passado. Nossa. 3 dias antes. E aí a mãe ligou dizendo que ela não ia poder ir, mas que ela queria muito, mas estava em casa, que perdeu o pai, né? Mas uma criança de 8 anos, 10 anos, ela não tem o entendimento ainda da morte, né? E a gente precisa fazer algo para que ela, né, tira isso, tem alguma coisa para poder acalentar, né? E aí eu falei assim com minha esposa: filha, faz o seguinte, liga para a mãe dela, pergunta se você pode ir lá, se ela quer ir. Mas ela não tinha condição, né, de ter a roupinha. Eu falei assim: não, eu vou patrocinar para ela. Forte. Né? E
vamos lá buscar ela. A gente foi lá, quando a Ana chegou com a roupinha, ela ficou toda feliz, ela ficou alegre, e eu tenho algumas fotos minhas com ela. Aquela noite ali foi especial minha com ela, porque eu vi que uma criança que perdeu um pai, eu sou pai de 2 filhas, e assim, ela teve ali um pouco, né, um dia, uma noite, né, de realização do sonhozinho dela, que ela era aí, e poder participar, né, e poder tirar um pouquinho do tempo, Exato. né? Não, foi muito importante. E fora, Vitor, né, assim, o quanto através do projeto, o quanto a gente vê pessoas talentosas dentro do projeto. Verdade. E falta oportunidade. Verdade. Então a gente precisa, né? Então o projeto, ela consegue ainda um pouco mostrar essas pessoas. Verdade. Né? Consegue, né? Outras pessoas fora conseguem enxergar esse talento e tá gareando, né? Né? A gente já viu pessoas, né, que saindo de comunidades e, né, hoje estão aí fora do Brasil. Sim. Né? Fazendo papel aí, representando o nosso querido Brasil aqui. Mas essa questão que você falou do Trianon é importante falar, né? Recebi a ligação da minha irmã e teve uma portaria que mudou. Então, tipo assim, se hoje minha irmã, o projeto social da minha irmã, do Vitor, quiser ir lá hoje agendar o Trianon, tem que ser pago. Mesmo social. Dentro social, tem que ser pago. Isso. Antigamente não era assim, hoje tem que ser pago. Então, fica muito difícil. Com todo esse custo que temos, né, no social, do com social. toda essa dificuldade que temos, aonde o ente público tem que, né, dar ali a gente as condições, pelo menos ideais, para poder tá fomentando essa causa, eles ainda cobram uma situação onde não deveria ser cobrado, né? Isso, não tem condições, não tem como você foi o que o Vitinho gastou, Vitinho falou. Pô, ele já gasta R$7.000 do bolso dele. Aí como que ele vai alugar também o Teatro Trianon? Então, é muito complicado, porque às vezes a gente cobra a bilheteria, é R$30, meia, 15, mas é muito pouco para você manter o que tem por trás. Exato. Então, assim, ainda tem uma porcentagem que acho que é justo, né? Que tem que dar pro teatro, tranquilo. Que é muito pouca porcentagem também, é 10%. Mas ainda assim é pouco para montar essa estrutura para ir para lá. A estrutura que faz, que, né, eu vejo através do projeto de vocês lá, é estrutura de qualidade. Que vocês fazem lá. É de qualidade. Desde da produção, né? Das roupas. Sim, eu já vi gente que daqui do centro elogiando. E outra coisa, olha só como é que é interessante, hein? Você tem Simone Mateus, que é uma das academias aí mais luxuosas aí de Campos, que a mensalidade é R$200. E outra coisa, elas pegam as meninas que se destacam no nosso projeto da Bolsa e, meu irmão, vai embora. Foi o que eu falei aqui. Descobre talentos, né? Não, aí a gente descobre talentos. Eles que explodem. Tudo bem. Isso aí. Maravilha. Não, a gente fica feliz. Né? Fica feliz por isso. E o nome do projeto, Vitor? Qual que é o nome, Vitinho? O nome lá do... Compasso Dance. Compasso com 2 S. Você vai lá, @Compasso Dance, que aí tô todo dia lá, a gente tá, né, trabalhando legal lá todos os dias. E aí fica fácil, Rodrigo, mediante o que você falou agora, eu até concordo de ter uma taxa como teve. Agora, que tivesse um incentivo, não sei. Porque pra academia que tem um custo maior, que cobra R$100, né, da entrada, 150, é viável, poxa, beleza. Eles têm condições de pagar. Sim. Eles têm condições das próprias pessoas comprarem o ingresso. Agora eu te pergunto, né? Vamos lá, o Trianon tem 700 lugares, né? E aí a gente tem que vender. Nem todo mundo tem R$30 também, não, irmão. Na nossa comunidade pra pagar, não, tá? Tem. Porque você tem R$30, você tem locomoção pra você ir e voltar. Então, não é fácil. Eu tô dentro, nem vender o ingresso por R$30 é fácil. Não é fácil. Exato. Esse tema bacana, importante. Vocês conheceram um pouco aí do projeto, né, social do Vitinho e da Daiane, né? Da Daiane e do Vitinho, vou colocar até assim que... É mais dela do que o meu, né? Eu só sou um cara que eu vivo, cara. Eu sempre costumo dizer, cara, eu não tenho nada a ver. Eu não sou bailarina, eu sou músico, mas também não tô atuando. Mas cara, é minha esposa, né? Minha carne, eu sinto.
e eu vejo o quanto ela luta, minhas crianças, cara, hoje a minha filha, ela dá 3 cambalhotas com a mão só, cara. A Betina, então, se você vê ela lá no Instagram, cara, ela se apresenta, poxa, aquilo é meu... Então, se é os meus filhos que eu vejo, os filhos dos outros, meus filhos também, que é da nossa comunidade. Então, isso é filho de amigos, enfim. Eu quero o que eu quero pra minha filha, eu quero pro deles também, porque vai ser o futuro da manhã, né? Eu acho válido também, Vitinho, que você falar aqui, né, deixar o Instagram, deixar o número do telefone do WhatsApp. Quem quiser doar, ajudar o projeto lá. Sim. Até mesmo conhecer o projeto. Quiser conhecer, entendeu? Ver. Você entrar em contato aí com o Vitinho, com todo o staff lá, com o Instagram, né, Vitinho? Não, ótimo, cara, maravilha. Se vocês quiserem aí entrar, vocês podem entrar lá na @Compasso Dance, lá vai estar todo, né, número de telefone da academia, endereço, né? É lá em Eldorado, Rua João Franço Barreto, número 45. O telefone tá lá também, o contato da Dayana. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ajudar, a gente está lá à disposição, de braços abertos para receber qualquer um. Se vocês tiverem interesse também, né, de ir para lá, a gente tinha aluno aqui do centro que ia para lá. Tiver interesse de ir para lá também, é um valor muito simbólico, né? Mas com os professores tudo formado, professores ótimos que vai lá tá pronto para atender todos vocês aí que estão nos ouvindo aí e nos vendo, né, essa noite. É isso, Compasso Dance. Isso, Compasso Dance. Vamos embora. Agora vamos adentrar num outro tema aqui, né? Porque tá na veia. Se a gente for ficar falando de projetos aqui, vai o programa todo. A noite vai ser curta. Vitinho, estamos para ter 2 vereadores lá no Eldorado, né? Luciano Riulu e Juninho Jubiraca. Esse é um tema importante porque valoriza o berço nosso político, valoriza a nossa região. Mas, Vitinho, você que é do Eldorado, assim como o Rodrigo Tomás, eu tenho também 2 pés lá, mas hoje eu estou residindo, hoje já há bastante tempo ali no Parque Rio Branco, né? Vocês sabem, eu estou enraizado ali no Rio Branco. Mas aí, o que vocês têm para dizer, cara, sobre esses 2 personagens da nossa política aí? Vamos começar por Vitinho e depois o Rodrigo dá uma deixa aí também. Cara, então, vai ser muito difícil para eles, né? Porque suplente de vereador, torço para que, né, se isso aconteça, eles tenham êxito, né? Porque quem ganha é a população, quem ganha é o bairro, né? Então, assim, se isso vier acontecer, tomara que eles façam, né, a valer, né, a oportunidade que eles vão ter. Haja visto que um já não teve com a caneta na mão, então não se espera muito. Mas enfim, só torço, né? Porque quem ganha é Guarulhos, quem ganha é a comunidade, enfim, né? Então, assim, pro bairro é ótimo, né? Ter 2 vereadores ali, né? Brigando, lutando, sendo a voz ali do bairro, que a gente sabe o quanto o nosso bairro é carente, precisa, necessita, né? De várias coisas, são várias vias que acontecem dentro do bairro ali, mas um já teve oportunidade. E eu, Rodrigo Tomás, eu não vi ele fazendo nada. Nada. Se você falar assim, ele fez um projeto de lei, eu não vi. Entrou e saiu sem. Eu não vi. Então, mas ser humano é complicado, né? Cada eleitor é sua cabeça, né? Deu 2.000 e poucos votos a ele novamente. Eu acho que a vez dele já passou. O cara não fez nada, tem que dar a vez o outro, né? O Jubiraca, né, vai ser sua primeira vez. A gente vai estar de olho, vai estar analisando ali, né, o seu dia a dia, como ele vai se comportar como representante do povo ali do bairro, né? Então, vamos ver como é que ele vai sair nesse mandato, nesse pleito aí. Se ele vai fazer igual o Riulu. Eu cheguei a bater um papo com o Riulu um tempo atrás. Ele falou comigo, eu perguntei pra ele sobre esse tema, igual eu perguntei a vocês agora, o que você acha aí do Jubiraca? Ele falou, pra mim vai ser bom, que vai ser mais um pra ser cobrado dentro do bairro. Antigamente era só ele, né? Então essa foi a resposta que ele me deu. Mas, dentro da Bíblia, né? Porque o manual nosso cristão é a Bíblia. Árvore a gente conhece pelo fruto, né? Eu acho que a população deveria se atentar para isso. Deveria se atentar. O político está dentro dessa conjectura. Porque se o cara teve a oportunidade, ele teve 4 anos para poder fazer a diferença. Vai lá e olha os frutos dele. Mas não, o fruto é chegar com aquele velho R$100, velho churrasquinho, velha cerveja, e levar o voto. Mas esse é o fruto.
O fruto é esse. São 4 anos, pessoal, que o político teve, eleito pelo povo para mostrar para que veio, Vitinho. E outra coisa, só um minutinho, Vitinho. Eu não tô falando da pessoa do Rio Lu. Com certeza. Porque o Rio Lu é gente boa, o cara tranquilo, né? A gente, né, nascido, criado ali, vê ali. Eu tô falando do político Rio Lu. O político Rio Lu, para mim, não funcionou nessa questão de requisito para o bairro. Né? Eu não vi nenhuma movimentação que mudou e transformou a vida das pessoas, né? Tem um projeto social lá que ele fez lá, tal, que inclusive terminou a campanha, ele fechou o projeto. Vitinho quer falar, Vitinho tá... Quero lembrar pra vocês que o projeto Compasso Dance tem 13 anos e não parou. E não fechou, continua, tá? Era esse o gancho que eu Mas queria você não pegar. começou esse projeto antes da eleição, não, Vitinho? Uns 3 meses antes? Seu projeto não começou antes da eleição, não? Não. Já tem há 13 anos. O Instagram, você pode olhar lá, só de Instagram deve ter uns 6 ou 5, 7, se eu não me engano. É. A única coisa que a gente fez foi colocar algumas coisas que a gente não tinha, né? Foi como sobrancelha, cílios, que a gente tinha um espaço maior, então a gente pôde, né, agregar, mas o custo é muito caro, tá? Não deu pra gente rodar, não. O custo é alto. eu sei Ficou muito exatamente. caro pra gente rodar. Eu espero também, né, questão do Jubiraca, né, coloque a cabeça no lugar, ele seja mais frio um pouquinho, né, porque ele é nervosinho. E lá na Câmara a gente sabe como é que funciona lá as coisas. Então tem que se controlar, né? Que a gente já viu vários vídeos dele aí na questão do bairro, até questão, lembra, Jorge, né? Aquela briga que houve, disputa de quem vai trocar a lâmpada, foi eu que pedi. Então, meu irmão, lembre-se, você é a voz do povo. Você tem que fazer pro povo, independente de A, B, C, D. Você tem que entender que você está ali como representante do povo. Política se faz com diálogo e trabalho, né, Rodrigo? Então tem que dialogar com todo mundo, tem que ouvir o povo, tem que ouvir a população, as necessidades e dentro do problema para resolver. Não é interesse pessoal. Se o cara quer resolver a vida dele pessoal, ele está indo no ramo errado na política. A política não é pessoal, a política é coletiva, não é isso, Vitinho? Exatamente, claro, com certeza. A política ela é coletiva, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que saber aonde você está, aonde você quer chegar, né? Mas muitos, infelizmente, querem a política para negócio, né, irmão? A gente vai olhando aí, a gente só vê pessoas querendo política para negócio. Então você não consegue, o fruto não cai perto da árvore não, tá, gente? Exato. É só você olhar, refletir, olhar a vida, né? Principalmente dos dois, e ver se tem fruto perto da árvore. É o fruto. Se não tiver, então aí vocês é que vão, né, definir quem é o verdadeiro político, né? Quem é que faz a política de verdade, né? E eu fico triste, Vitinho. A gente vê o quanto tempo eles estão na política, né? E nós, falando sobre eu e você, né? Do Denis também, tô falando essa questão de bairro, né? A gente chegou, a gente não tem muito tempo de política. Chegou agora, Mas olha quantas coisas nós já fizemos pelo bairro, olha quantas vidas nós estamos transformando. Então é só a população abrir os olhos e ver essa questão de frutos mesmo. Ver quem está fazendo e quem não está fazendo. Exatamente, como eu tava vendo o Denis falar e ele falou com muita propriedade, infelizmente há uma grande parcela do político e do eleitor de vender e de comprar. O dia que nós entendermos que essa prática jamais vai funcionar legal, a gente vai ter a única coisa que a gente tem, que é o voto, que é o voto de confiança, né? É o que a gente tem lá no dia de você votar e dar confiabilidade, que é uma atitude de importância, é uma atitude de confiança, de você confiar no cara, não por R$100, não por 50. Então, assim, cara, eu quero te parabenizar pela sua coragem de você ter falado com muita ênfase de que é uma prática que é horrível, é ridícula, sabe, cara? E, infelizmente, a gente tá nessa aí, cara. A gente, nos bastidores, a gente nunca... Às vezes eu fico um pouco triste, sabe, o Denis e o Rodrigo? Porque em umas conversas a gente consegue ouvir, cara, você não consegue ser eleito com menos de 1 milhão. Você nunca vai ser eleito porque você não tem 1 milhão, porque você não tem 2 milhões. Claro que não, poxa, eu não vim de família rica e mesmo se eu tivesse eu não colocaria. Exato. Sou empreendedor e empreender. Agora, infelizmente, eu não sei qual é a conta que eles fazem, né? Pra ter isso aí. Pra mim não fecha. Nem pra mim. Mas é uma realidade. É uma realidade. Isso acontece, sabe? Vi acontecer muito isso.
Eu vi isso acontecer. Nós vemos, Eu né? vi acontecer, ô Denis, ô Rodrigo. Pessoas que estavam comigo. Na outra semana, cara, infelizmente, me ofereceram importância e não vou ter como ficar com você. Isso muito dói, triste, cara. Muito triste, muito triste. E vi muita gente que caminhou comigo, do meu lado, amigo, e que eu também nem culpo, porque uma situação, a situação, como é que é? Um ditado que a situação cria uma oportunidade, né? A oportunidade, dizem que a oportunidade faz o ladrão, né? Mais ou menos isso. Então, dizem cara, isso, né? muita coisa aconteceu. Como também tem muita gente que vieram em cima com oferta mirabolante e não foram. Então eu quero mandar um beijo para todos vocês, minha equipe aí, minha liderança, a galera que pegou comigo. E a gente pôde aí andar no mês 20 mil km. Teve um dia que eu saí do Farol para uma agenda que não estava na agenda, né, que era logística que eu fazia, mas tinha uma festa lá de Mutuca, né? Quero mandar um abraço aí para os meus familiares, Você saiu do amigos sul de pro Mutuca. norte, né? Eu andei 150 km só para chegar lá. Mas infelizmente era uma coisa que eu não podia deixar de ir, porque era uma festa. Sim. De algumas pessoas que tinha chamado pra gente ir. Eu já tinha feito agenda e não poderia, né, deixar de fazer. Perfeito. Vamos entrar em um tema também muito importante. Essa semana, Vitinho e Rodrigo, eu lutei muito lá contra a Enel, né? Contra a Enel, contra os princípios da dona Enel. Enel e Água dos Paraíba. Tem machucado a nossa população, tem levado a nossa população ao desespero, morte, na verdade. Tem jovens nossos morrendo aí por causa da negligência e do desserviço da Enel. Então, eu vou botar um vídeo aqui pra gente ver, para as pessoas verem também o quão a gente luta e se esforça pela população. E a eleição é em 2028, pessoal. Se puder, irmão, bota esse vídeo aí pro pessoal dar uma olhada e a gente vamos discutir esse tema aqui, para poder mostrar para a população que eles têm voz. A gente não tem mandato, mas a gente tem coragem e, graças a Deus, a gente tem muita, mas muita força de vontade de querer fazer o que é certo pela nossa população. Vou mostrar um vídeo aí, vocês dão uma olhada e a gente vai comentar em cima desse vídeo. Então, esse vídeo que vocês estão vendo agora é na Rua Demerval Faria, no Parque Rio Branco. Esse poste aí, Vitinho e Rodrigo, ele pegou fogo e queimou para mais de 30 ramais. Aqui, cara, vou te mandar a localização, pede o pessoal da Enel pra vir aí. Tudo. E acionamos o corpo de bombeiro, acionamos a Enel, mais de 300 ligações para a Enel, protocolo, fizemos tudo. Eles foram chegar lá 3 horas depois. Vou te mandar a localização. O incêndio começou por volta de 8 horas da noite, eles foram chegar lá quase 11 para atender a gente. O corpo de bombeiro chegou um pouco antes, apagou o fogo. Mas o que eu quero dizer com isso? É aquele poste ali mesmo, se vocês olharem a base dele, ele está caindo, está só na ferragem. E tem vários postes ali que estão assim, dessa maneira. E a gente está perdendo vidas. Aí eu te pergunto, Vitinho, atrasa a sua conta uma semana de luz. Eles vão mandar ordem de corte, irmão. Vai passar um outro vídeo aí agora e vocês vão ver o horário que eu estava na rua, labutando para poder levar luz para mais de 40 moradores que estavam sem luz e outros precisando de oxigênio, precisando de guardar insulina na geladeira e diversas coisas que temos na nossa população. E a gente lá resolvendo. Mostra o outro vídeo, por favor. Estamos aqui dando suporte junto com os trabalhadores aqui e pedindo a dona Enel que venha fazer o que cabe a ela, que é atender a população de fato e de verdade, parar com essa roubalheira, parar de ficar jogando pra galera, dona Enel, porque quando atrasa uma semana a luz vocês cortam, mas para prestar serviço, só Deus sabe, hein? Então tá aí, parabéns aos guerreiros que estão aqui atendendo 3 horas da manhã. Caras de honra, estão aí atendendo a gente. A rua vai ser toda iluminada. Nem que seja de manhã cedo, mas vai ser iluminada, porque eu só saio daqui com a minha bênção. Entendem? 3 horas da manhã, não é necessário, pessoal, que eu tenha que fazer isso, porque eles têm uma ordem de serviço muito cara. A gente paga caro pela Enel. A gente paga caro pela o serviço da Água de Paraíba. E a gente está tendo isso hoje. E eu pude ver ali no vídeo, Denis, o causador do incêndio ali foi eles mesmos. Por quê? Não teve a poda da árvore. Pelo que eu tô vendo ali, a árvore tomou conta do fio. Exato. Então, automaticamente bateu um vento ali, juntou um fio no outro e começou, né, aquele incêndio ali. Então, eles mesmos não fazem a própria manutenção deles que tem que fazer. Você abre pedidos, liga para lá, abre e eles não vêm. Eu tô com um pedido aqui, um ofício, desde 2022. A Murilo Peixoto ali, na curva da Murilo Peixoto, atravessa a Rua A,
né, onde até o nosso querido Hugo mora lá. Tem mais de 60 casas ali naquela rua. É uma escuridão. Tem vários relatos lá, moradores lá falam que pessoas já foram assaltadas ali várias vezes. Tem muitas crianças naquela rua e até hoje a Enel não colocou os postes lá para colocar iluminação. Lá seria extensão de rede? Seria extensão de rede. O protocolo está aqui desde 2022, dona Enel. E até hoje a senhora não deu uma resposta, né, para os moradores lá, quando que vai ser colocada a questão das redes lá para os moradores. Você vai lá, Denis, né, vou trazer a filmagem aqui, vou mostrar a vocês aqui. São madeiras segurando fios que os moradores juntaram para poder a eletricidade chegar até a casa deles. Se aquilo dali cai em uma criança, se uma criança coloca a mão... Não, mas eles já têm um álibi. Eles vão falar que as crianças tentou roubar o fio. Porque eles vão falar que se morreu uma criança ou um idoso... é isso aí. Tentou roubar o fio. Aí tentou roubar o fio e morreram. Porque fizeram isso com os jovens. Isso. Os jovens morreram, trabalhadores, eles estão falando que estavam tentando furtar fio, Vitinho. Cara, é impressionante, né? Agora, olha que interessante, né? A gente tem a taxa, né? Que a gente paga pro bombeiro, a gente paga uma energia cara, a gente paga uma água cara e ainda com os nossos impostos a gente tem que deslocar o bombeiro, podendo salvar uma vida para pagar o fogo deles. Aí o que eu falo? Eu, vereador, eu já tinha um projetinho de lei prontinho para eles. Eles tinham que ter uma brigada. Porque a Enel tinha que ter uma brigada, pô. Independente. Porque se essa Lumital tem, se você vai fazer um show, você tem que ter. Ué, por que uma empresa grande dessa que bota fogo, que mata gente, não tem que ter uma brigada de incêndio? Ela só sabe usurpar. Só quer cobrar e cobrar. Exatamente. Mas aqui estamos, a gente não vai parar, a gente não vai cessar. Enquanto Deus assim nos der força, saúde, a gente puder, a gente vai ajudar, a gente vai ser voz. A gente, como o Rodrigo tem ofício ali de 2022, temos ofício de 2020, 2021, 2023. Já abrimos também contra a Dona Água dos Paraíba, que anda de mão dadas com a Enel. Acho que eles são casados. Verdade. Eu acho que são, tem um negócio aí entre a Água dos Paraíba e a Enel, que eles andam juntinhos. Eu acho que eles são casados, eles são lésbicos, não só pode. Tem uma parada doida aí, não contra nada o lésbico, tá? Só pra deixar claro. Tá aqui o Mas tem uma situação aí desde aí que a Água dos Paraíba é fêmea. Enel também é, pelo nome, então acho que vocês só podem, pô. Vocês estão roubando, pô. Não tô dizendo aqui, nada contra a acepção de pessoas. A gente não tá fazendo isso. Estou caracterizando a Enel, usando apenas um ditado aqui para dizer que a Enel tá fazendo conosco é desumano. É desumano. Tem pessoas morrendo, pô. Tem pessoas que estão perdendo a vida. Tem pessoas que estão dentro de casa, nas suas casas, que precisam de oxigênio, precisam guardar insulina. Precisam, sabe? Mas com a luz em dia, com a água em dia. E o serviço não chega. É um desserviço. Isso também, Denis, é culpa dos vereadores, culpa dos deputados, né? Tanto estadual e federal, que não fazem nada. Por quê? Vamos lá. Abriram a CPI, os deputados estaduais abriram CPI contra a Enel. Cadê? Sumiu a CPI, se tornou uma pizza, virou pizza. Aí agora nós estamos vendo aqui em Campos, os vereadores abriram também uma CPI contra a Enel. Vamos ver se vai andar, gente, porque eu nunca vi andar essa CPI. Lá no estado não andou. Vai andar. Quer que eu te fale como que anda? Aí eu vou falar com propriedade. Levantam a CPI, assim como outros vereadores fizeram com a Água de Paraíba. Eles levantam porque estão precisando sentar com eles para conversar. Precisa conversar, eles não vão atender. E a população fica como? A população fica como? Massa de manobra. A população fica aí, ó, com os postes caindo, com o serviço, com o esgoto a céu aberto. Que dizem que representam a população? Exatamente. Só que a população tem que acordar. Eu sei que o tema é um tema chato, pertinente, mas chato, mas a gente tem que falar, porque a Água dos Paraíba, né? Até entramos na Água dos Paraíba, mas a Enel tem feito aí algo absurdo com a população de Campos. E não tem deputado, não tem vereador, não tem prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Infelizmente é a mesma pegada. Não muda. Continua a mesma pegada, a mesma forma. O sistema continua imperando e o sistema é sempre contra a população. A população é refém desse sistema tendencioso e muito maldoso. Então, dona Enel, o ofício o número é 210/2022, né? Foi enviado por e-mail para vocês, né? E a gente está aguardando uma resposta de vocês, né? Não só eu, como todos os moradores ali na Codinha ali, aguardando, né, a resposta de vocês sobre esse ofício de 2022 que até hoje não foi atendido. Ou vocês estão esperando acontecer alguma coisa com alguma criança lá para vocês poderem resolver. Porque tá difícil, né?
vamos resolver, vamos trabalhar. Na hora de tirar, todo mundo tira. Então, nós estamos aguardando e nós vamos ficar aqui cobrando aqui. Rodrigo. Ou eu vou levar os moradores lá para frente da Enio e a gente vai fazer uma manifestação lá na frente. O que a gente está falando aqui é muito importante que chegue, vai chegar, tenho certeza que vai, aos ouvidos de quem tem que ouvir, ou de quem tem que ver também. Às vezes você não ouve, mas você sabe ler, fazer leitura labial, ler meus lábios, porque tem gente que se faz de surdo. Você vereador, você deputado, estadual e federal, você é meu prefeito, você é presidente da LERJ, não importa. Eu não estou falando aqui, estou falando que está na hora de ajudar a população. A população precisa de socorro. A Enel está brincando com as nossas vidas. Está brincando com as nossas vidas. E você que detém o poder de mudar isso, não faz. Então é um apelo mesmo. Faz alguma coisa, ajuda a gente. É isso aí, exatamente. Eu também tenho um ofício de 2021, cara, na minha rua. Tem 2 árvores lá em João Abreu, cara. Gigante, cara. Acabou que o pai do Wendel, falecido, né, Carlinhos, me cobrava aquele corte. Poderia até dar problema entre eles. Isso. Botaram fogo lá no pé da árvore. Cara, a árvore é muito grande. Se aquela árvore cai, cara, eu passo ali com medo. É uma árvore gigante. Mas você não pode cortar, ninguém pode cortar, depende deles. Eu fiz o ofício de 2021 pra poda, nada se fez, e tá lá. Só por Deus, amigo, que a árvore é gigante. São 2 árvores gigantescas e elas já estão quase caindo em cima da fiação, né? Da alta, né? Isso que precisa deles pra desligar a rede pra poder cortar. Vitinho, você fala de podar ou arrancar a árvore, a gente é a favor da arborização, do meio ambiente, tá? Só pra ficar claro, pessoal. Sim, claro. A gente aqui é a favor do meio ambiente, a gente quer que plante árvore. Na verdade, a nossa cidade precisa de plantações de árvore, mas tudo bem planejado. Agora, tem uma árvore que está agarrada dentro de um poste de iluminação na alta ou na baixa, é risco de vida iminente. É isso que o Vitinho está falando aqui. Só para ficar claro, porque às vezes vão distorcer o que a gente está falando. Quando eu falo da Enel e da Águas Paraíba serem do mesmo sexo e estar junto, eu não tenho nada contra sexo de ninguém, opção sexual de ninguém. Eu estou só frisando algo para ficar claro. Eles andam de mão dadas, porque ambos estão prejudicando toda a população de Campos, e eu vou ser mais além, do Rio de Janeiro, de todo o estado. Porque todo o estado está a mercê dessa concessionária aí, porque a concessão é deles. Eles têm, né, um grupo, né, que diverge lá, mas é um grupo. Eles estão aí tomando conta de todo o estado. E nós temos 4, se eu não me engano, acho que são 4 deputados estaduais que representam Campos. São 4? Acho que são 4. Mas quem são esses 4? São 4. Thiago Rangel, Bruno Dalari, Carla Machado e Rodrigo Bacelar. Essas pessoas vão saber quem são esses deputados agora na eleição, né? Porque a população não tem visto, pô. Os caras não fazem nada. E a gente tem um ainda aí que é presidente da Comissão de Minas e Energia, né? Tem um que é presidente? É o Thiago Rangel. Inclusive, o Thiago que estava na CPI da Enel, junto com o tal do Rodrigo Amorim. Cadê o deputado? Ele vai vir aí pedir voto, né, gente? Cuidado aí. É hora de fazer o quê, pessoal? Fruto. A gente estava falando o quê? Fruto. Vai vir pedir o voto. Olha os frutos. Olha a trajetória. Foram 4 anos como deputado, não é isso? Exatamente. 4 anos? 4 então, anos. Puxa, pessoal. Puxa a capivara. Puxa a capivara dele e vê o que ele fez nesses 4 anos. E vê se ele tem direito a voltar pra lá. Porque se não tiver, bota pra correr. Seja ele quem for. Amigo meu ou não. Porque aqui eu não tô pra falar de amizade. Eu sou amigo de todo mundo, mas só que a gente tá falando do gestor, que cuida da minha vida e da sua, e da vida de cada um que aqui se está. Então, a gente tem filhos, os nossos filhos vão ter filhos, e as pessoas têm o direito de ir e vir, e tem que ter direito a saúde, transporte, educação, saneamento básico, tem que ter direitos, e esses direitos são constituídos, tem que fazer valer, não é isso? É isso aí. Agora, a gente falando, né, dessa questão política, eu creio que a gente está por um grande passo, né? Essa nova lei que já passou pela CCJ. Sim, perfeita. Não foi pelo povo, foi por Deus, para eles mesmos, né, colocar essa lei, e essa lei vir em vigor, porque anos-luz atrás era assim, né? Isso. Aí mudou, isso já tá capengando uns 15 anos aí, que vai, não vai, não vai, e agora eu acho que vai, e aí vai acabar aí essa... Eu só tenho um certo receio, Vitinho, quanto a isso. Um único, mas aí a gente pode debater aqui. Estão falando que em 2030 todas as eleições serão no mesmo pleito, correto? Sim. O cara que detém o poder, vai ficar fácil para ele fazer toda a bancada. Aí eu acho que fica complicado. Por exemplo, o prefeito, vamos dizer o prefeito lá da Guixinchina, né? Vamos falar o prefeito lá da Guixinchina. Ele é prefeito de mandato. Aí ele vem para uma eleição onde ele está no mandato, correto?
Ele não vai poder fazer uma reeleição. Mas se ele tá na máquina, ele vai fazer toda a base dele porque ele vai usar a máquina. Mas, cara... Você entendeu o meu raciocínio ou não? Eu te entendo, compreendo, mas... Você não vê assim, não? Não, consigo enxergar. Eles vão tentarem, mas historicamente... Quando o cara bota a mão na caneta, isso não funciona, não, irmão. Mas você entendeu o meu... Entendi perfeitamente. Entendeu ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai procurar o caminho. Ele vai procurar o caminho para fazer isso. Mas eu creio que vai dar certo por alguns meses. Eu acho que isso não vai pra frente. Ninguém vai querer, ninguém vai botar o CPF, ninguém vai assinar por ninguém, cara. O Senado Isso tem aí que aprovar agora essa lei? É no Senado? Agora vai pro Senado, né? E aí depois vai pra sanção do Vitinho, presidente, a gente falando sobre política, né? E a gente tá vendo os tabuleiros do questão para governador do estado. O que você tá achando, né? Qual é o seu pensamento? Olha, eu acho que ainda é muito cedo, né, cara? Eu acho muito cedo pra gente falar alguma coisa sobre o cenário, porque eu acho que só quem se manifestou aí, pelo que eu vejo, o Rodrigo ainda publicamente não, né? Que ele é deputado. Eu não vi ainda ele dizendo que eu sou deputado. Eu vi o Washington, né? Dizendo que ele vem candidato. Surgiu uma terceira via, né? O próprio agora, o Eduardo Paes, né? Que já vi publicamente falando. O Rodrigo ainda não ouvi. Parece que o Eduardo teve um convite para ser vice de Lula, né? Então tá uma assim... Ainda há muitas especulações. Mas eu acredito que isso né? daí é só para poder deixar ele um pouco maior, para valorizar ele. Eu também acho. É minha impressão política, né? Vamos falar que ele é vice de Lula para poder valorizar ele. Sim, para ele poder pegar corpo, né? E o eleitor petista, né? Ele soltou PT, isso. Ele soltou entender que Eduardo Paes é o candidato de Lula. Então, mas ele soltou isso exatamente. Na verdade, eles estão com uma crise muito grande, né? Ele falou isso exatamente no momento. Essa semana teve a votação do guarda municipal, né? Na Câmara lá de Vereadores no Rio, e eles brigaram. Mas entenda porque eu tenho esse raciocínio. Ele falou isso exatamente no momento onde Jair Messias Bolsonaro declara apoio a Rodrigo Barcelar. Então ele vem logo na mesma semana e fala que soltam uma nota dizendo que ele pode ser vice de Lula. Você tá me entendendo? Tá entendendo qual que é a jogada? Sim. Jogar pra galera. Então você, eleitor, fica ligado. A gente tem um prefeito também de Macaé também que declarou que ele é pré-candidato, né? O Elber de Rezende, né? Rezende, acho que é isso. Assim. Governo do estado? Ele também disse que ele é pré-candidato. Eu vi essa matéria, né? Em alguma rede social dele aí. Ele tá trabalhando. Que ele é pré-candidato também. Enfim. É cedo, o cenário, né, vai ser bastante interessante, né? E que a gente possa ter um governador que possa olhar pro Norte e Noroeste, né, cara? Será, Vitor, que o nosso querido prefeito aqui de Campos vem como vice de Eduardo? Eu acho que é uma grande possibilidade, né, cara? Eu vejo que o prefeito hoje, né, ele foi um prefeito que fez muita coisa, tem um nome na família que fez muito, né? Se você for pegar o histórico aí, a família foi governador por 2 vezes, então tem obra para todo o município, tem um peso. Mas Vladimir é de Campos, prefeitura de Campos, 200 mil votos, mas tem um legado gigante no Rio de Janeiro, através dos pais. Mas então, você acha um peso, tá? Mas aí... né? A gente entende que a gente vê, né? Que o prefeito aqui ele é centrão, né? Do lado mais do centro ali, né? Inclusive teve a inauguração da UENF lá, né? A gente estava presente lá, né, Dentes? E nós vimos que a recepção, né? Parte da turma do petista não foi legal. Parte não, toda ela. Não foi toda legal. Ela. Então, como seria essa chapa aí, né? Do nosso prefeito com o Eduardo Paes? Que Eduardo Paes a gente vê que segue a linha do petista, de Lula ali. Não adianta ele querer esconder agora, né? Falar que não é, porque todo mundo sabe que é. Inclusive, Rodrigo, deixar aqui claro que estávamos lá junto do prefeito, né? A gente estava lá, a gente ficou do lado. Nós apanhamos? Praticamente, botamos a cara junto. Josué. Né? Não teve essa, a gente foi junto lá, tava lá, ele viu que a gente tava lá perto dele. Sem etiquetinha, sem nada, mas nós chegamos, porque Deus vai abrindo o caminho, nós chegou lá. Mas porrada cantou no lombo. A gente viu lá que a esquerda desceu porrada. A vaia foi muito grande, a rejeição da esquerda ao nosso prefeito é muito grande. Essa é a verdade. É declarado, né? Essa é a verdade. Desde o outro preto que... sempre foi esquerda. Agora, a esquerda não é favorável a Vladimir. Então, como que fica essa chapa? E também, né, a gente vê muitos bastidores falando sobre a questão de que Eduardo Paes, né, Eduardo Paes ganhou com a chapa junto com o Vladimir. Será que ele vai cumprir tudo com o Vladimir?
Porque o histórico, né, que o pessoal fala que ele não é muito bom de... O que é que você tem pra dizer sobre isso? A questão com vice. Fala aí. É fogo no parquinho. Trocando a ideia, meu irmão. irmão. Olha, é complicado, né? É complicado você falar porque vice, né, meu irmão? Então você não tá na cabeça do prefeito, do governador. Não é de grupo político, né? Eu acharia, né, que, bom, no meu ponto de vista, eu acharia que o prefeito deveria ser candidato a deputado federal. Para governador, acho que, sei lá, eu acho que nenhum deles ia cumprir com ele. E Vitinho, nem de um lado, nem do outro. pegando o gancho no que você está Entendeu? falando, o Vladimir, ele fez um excelente mandato de deputado federal. Trouxe muita emenda, Sim, inclusive muito. nessa faculdade, universidade. Foi ele que trouxe. Foi ele que trouxe a emenda, onde ele foi vaiado por toda a esquerda. Foi ele que trouxe a emenda. Ele foi um dos caras que lá brigaram e conseguiram botar a emenda para fazer essa faculdade. É bom ressaltar isso. O prefeito estava lá, botou a cara, apanhou, diga-se de passagem, mas foi ele que botou a emenda. Foi um dos caras que gerou essa emenda para fazer Aí você essa vai universidade. entender a cabeça das pessoas que estavam lá. O cara traz benefícios para a cidade, traz benefícios para os alunos que estavam lá e os alunos vaiando o cara. É complicado, irmão, né? porque Você Cara, vê não que tem uma- como, não tem lógica, não Mas dá para você entender viu que isso, quando o cara. presidente da República pega para discursar, ele mesmo falou o seguinte, olha só, eleição é ano que vem. A gente tem que deixar Eu para gostei fazer... do discurso do O presidente. Lula, Legal. Não o Lula, sou- o Lula falou o seguinte, a eleição é ano que vem, não é hora de A, B ou C discutir, é hora de discutir temas que vai gerar benefício para a população. Só que os direitopata e o esquerdopata fica nessa loucura de defender coisas que sem sentido, e quando na verdade o problema está para resolver agora, hoje, não amanhã, é hoje. Então é largar lados e fazer o que tem que ser feito, correto? Dando continuação aqui, Vitinho, que a gente está falando sobre a questão de governador, de política do ano que vem, do 2026, ano que vem. Hoje, né, nós recebemos, né, algumas conversas do Rio, né, Dente, em respeito à questão que pode surgir aí da família Garotinho toda está no pleito de 2026, De fato. né? Explica um pouquinho, Dente, fala um pouquinho sobre Vamos isso. falar rápido porque o horário acabando. tá Pô, passou acabando. rapidinho, Vitinho. A conversa foi muito rápido. boa, Vitinho, um cara, né, sensacional. Conversar com você é sempre bom, Tá meu doido? irmão. Vocês são O papo 10, pô. O papo é diferenciado. Há uma composição aí, né, tá sendo falado no Rio, eu tô muito no Rio, que pode ser que Antony Garotinho possa vir deputado federal, Rosinha, deputada estadual, Clarissa, senadora, e Vladimir Garotinho, vice-governador. Olha só. Olha o jogo, olha como o é que jogo. ficaria. Então, mas é o que Já eu falo. pensou, Vitinho? Mas, Todos eles lá? Então, mas é o que eu falo com vocês. A família, ela tem legado nos 92 municípios, cara. Exato. Então tem um... Não, e quanto Campos não vai se ganhar questiona- com isso? Não tem como Muito. se questionar a obra deles, não, que eles têm qualquer lugar dos 92 municípios, a família tem obra. Sim. Então, assim, tem que respeitar, né? Porque eles sabem fazer política. Eles sabem fazer obra, entendeu? Pessoal, é muito triste ter que dar a notícia que a gente vai ter que encerrar esse bate-papo por causa do horário. O horário estourou. Mas, Vitinho, eu vou deixar você dar uma palavra aí pro seu público, pro seu pessoal, depois o Rodrigo, aí eu fecho aqui. Mas vou te convidar e tá convidado para sempre estar conosco aqui, porque é muito bom bater um papo com você e poder mostrar para as pessoas um pouco, né, do seu trabalho, um pouco da característica, porque às vezes as pessoas julgam sem conhecer, né, Vitinho? Exatamente, eu quero agradecer você, Joga 10, quero agradecer o Rodrigo Tomás pelo espaço da gente poder estar aqui promovendo um pouquinho da gente, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores da política, amo os bastidores da política, né? Fico até de madrugada, gosto de ler livros, gosto de pesquisar, gosto de ser estratégico, mas eu vim porque eu precisava ser provado na urna, né? Se for da vontade do Senhor, né? Algumas coisas vão acontecer aí pela frente politicamente, porque a gente gosta, a gente ama. Faço política porque gosto. Não faço política por dinheiro. Sempre gostei de fazer política. E assim, quero agradecer a todos os meus amigos aí, quero mandar um beijo para todo mundo aí das nossas comunidades aí em Guarulhos, por toda Campos, né? Agradecer meus amigos que estão comigo aí nessa batalha política aí, um tempão que eles ficam, né, ansiosos também para acontecer várias coisas, né? Exato. Eu espero aí, tô esperando agora o nosso prefeito dar as diretrizes, né, para quem que a gente vai
ser direcionado agora politicamente, né? E a gente está aí nessa caminhada buscando o melhor, né, para nossa comunidade, para o nosso povo. E a gente quer que nós tenhamos políticos de verdade, políticos que defenda bandeiras, não defenda projetos pessoais. Sim. Então, se a gente tiver políticos que defendam bandeiras, vai ficar muito mais fácil para todos nós, né? Então, sou muito grato aí pela oportunidade e sempre que puder me convidar, tô aqui. Com certeza. Vitinho, quero te agradecer, né? Tá aqui presente com a gente nesse programa, né? O Grupo Negritude, né? A gente tem os logos nossos de Guarulhos, merece mais, a gente sabe quanto Guarulhos merece mais uma atenção, né? E as portas sempre estão abertas aqui para você. E você quiser ajudar o projeto aqui do Vitinho e da Dayana, né? O Vitinho deixou aí o Instagram, no telefone. E agradecer você também que ficou conosco até agora, né? E que Deus abençoe vocês, a casa de vocês. E vamos embora. Próximo programa, tamo junto novamente. É isso. Eu queria aqui fechar, dizer que venham todos ter uma belíssima sexta-feira, né? Finalzinho de noite aí. Um final de semana repleto de bênçãos. E que Deus venha prosperar cada um de vocês. E o Negritude está aí, à disposição. A semana tem mais trabalho, a gente não para. Final de semana a gente está trabalhando também. Então, o Negritude abraçou você e você pode abraçar o Negritude, que você vai caminhar junto aí conosco. Tamo junto e até mais. Agora, Denis Joga 10, só para encerrar rapidinho, já encerrou aí não, né? Eu quero ser convidado aqui, eu tenho uma pauta bastante interessante, que é uma subprefeitura em Guarulhos, cara. Bacana, hein? A gente, bacana. O horário foi muito curto. O horário foi muito curto. Eu quero discutir, eu quero que vocês levem como meta também para vocês analisar um pouquinho sobre subprefeitura. E aí, numa próxima oportunidade, vocês me chamam pra gente discutir não a emancipação de Guarulhos, pessoal. Isso. Uma subprefeitura em Guarulhos. E no Rio funciona. Rio e São Paulo, né? São Paulo são 34 subprefeituras. Então, Vitinho, são 5 vou fazer assim, ó, eu já vou deixar agendado ali com o nosso staff a data. E você aí já sabe que temos um programa especial, uma subprefeitura em Guarulhos, para beneficiar você aí de Guarulhos e toda a nossa cidade, porque será uma novidade, não é isso, Vitinho? Exatamente. E que funciona, né, cara? Funciona? Vambora, é isso, tamo junto. Um abraço, gente. Valeu, um abraço. Valeu.